estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje uma aula muito instigante. Vamos conhecer o filósofo Maquiavel. Você já ouviu falar em Maquiavel? Então vamos entender melhor as teorias sobre a política deste filósofo tão importante. Começando aqui com os objetivos da aula de hoje. Então, na aula de hoje vamos compreender a influência do pensamento de Maquiavel na ciência política moderna. E vamos conhecer o contexto histórico de Maquiavel, além de introduzir os conceitos de virtude e fortuna na teoria política de Maquiavel. Conceitos esses essenciais para entender melhor a proposta, o pensamento político de Maquiavel. Vamos aqui para uma pequena e breve reflexão. Você já ouviu o termo maquiavélico? E aí, já chamou alguém assim? Você se considera uma pessoa maquiavélica? Existe alguma relação entre o filósofo Maquiavel e esta ideia? Então, para começar a conversa, esse adjetivo foi criado, sim, pensando no nome de Maquiavel. E o que será que ele significa? Então, geralmente, quando chamamos alguém de maquiavélico, queremos dizer que essa pessoa é manipuladora, inescrupulosa e que pode fazer qualquer coisa para atingir os seus objetivos. Por que será que essas características estão ligadas ao nome de Maquiavel? Será que Maquiavel era de fato inescrupuloso, uma pessoa perversa, capaz de qualquer coisa? Para começo de conversa, esse termo ele tem sim relação com o nome de Maquiavel, mas é uma leitura um pouco simplista e apressada desse filósofo. Vamos conhecer quem foi, afinal de contas, Nicolau Maquiavel? Então, Nicolau Maquiavel foi um pensador renascentista que viveu em Florença entre 1469 e 1527. Ele ocupou cargos no governo e escreveu, dentre outras obras, O Príncipe e comentários sobre a primeira década de Tito Livio, obras fundamentais para o desenvolvimento da ciência política na modernidade, tá? Então, o Maquiavel, além de teorizar sobre a política, ele viveu também a prática da política, certo? Ele exerceu alguns cargos políticos que deram a ele, cargos públicos que deram a ele a possibilidade de pensar uma teoria política mais pé no chão, mais realista. E daí até essa ideia de que ele seria maquiavélico. Maquiavel é conhecido pela frase que ele nunca escreveu: os fins justificam os meios. Esta frase é comumente entendida como um resumo de suas ideias, pois ele entendia que um governante deve fazer o que for preciso para se manter no poder. E aí, será que o governante ele deve se manter no poder a qualquer custo? Essa ideia de que os fins, a finalidade da ação justifica as condutas, aquilo que o governante realiza para alcançar aquela finalidade, é uma ideia muito presente na obra de Maquiavel, tá? Aqui a gente tem uma imagem de Maquiavel, então aí essa imagem ela está na Galeria degli Uffizi, em Florença, cidade de Florença, na Itália, e inclusive cidade onde o Maquiavel nasceu. Maquiavel é um filósofo florentino, então ele nasceu no berço do Renascimento, momento importante da história cultural da civilização ocidental. Vamos pensar um pouco mais sobre o Maquiavel através agora dessa atividade aqui. Então, a frase "os fins justificam os meios", atribuída ao filósofo florentino Nicolau Maquiavel, rendeu a ele a fama de inescrupuloso. Daí a ideia simplista e errônea que origina o termo pejorativo maquiavélico. Para você, em se tratando de política, qualquer postura é válida? Você acredita que deve haver relação entre política
e ética? Discuta com os colegas e posicione-se sobre isso. Então aí eu quero que vocês debatam esse tema. Será que existe relação entre política e ética? Ou política não tem nada a ver com ser bonzinho, ser legal, né? Ter valores? Enquanto os fins estiverem sendo cumpridos, está tudo certo. Pense sobre isso, debata com os colegas, escreva no caderno também as suas conclusões e a gente já retorna. E aí, deu certo? Conseguiram pensar então sobre esse tema, né? Relação entre política e ética. Será que política é ética, né? Política e ética têm relação ali, são próximas, são conceitos próximos ou não, tem nada a ver? O que vocês pensam sobre isso? Vamos aqui para a nossa sugestão de reflexão, né? Uma questão pessoal, mas deixo aí uma dica para vocês pensarem um pouco mais sobre isso. Então, para Maquiavel, a moral política distingue-se da moral privada, uma vez que a ação política deve ser julgada a partir das circunstâncias vividas e tendo em vista os resultados alcançados na busca do bem comum. Daí a ideia de que os fins justificam os meios. Para além da preocupação com as virtudes do governante, Maquiavel está interessado no resultado final da ação política, tá? Então ele tem essa concepção muito presente na sua obra de que o governante deve governar, tá? Então essa é a ideia, deve se manter no poder. Logo, política para o Maquiavel não tem nada a ver com ética, a moral privada, seus valores, as suas virtudes, que era uma preocupação dentre os gregos, na Idade Média também aparece como uma preocupação, aqui na política moderna de Maquiavel já são totalmente colocadas uma em oposição à outra, ou pelo menos separadas, né? Não tem nada a ver política e ética, certo? Vamos seguindo aqui então agora para entender um pouco mais o contexto histórico das teorias de Maquiavel. Então, Maquiavel é um autor do Renascimento. Esse período considerado uma transição, uma passagem entre a Idade Média, período esse com autoridade religiosa, autoridade da igreja muito marcante na história das ideias, certo? E a Idade Moderna. Então, esse Renascimento é um momento de transição e, consequentemente, de grandes transformações. Dentre essas transformações,
podemos apontar a ideia de antropocentrismo, a valorização do homem como centro do seu próprio conhecimento, o centro do conhecimento é o ser humano, o cientificismo, a valorização da ciência como um conhecimento mais seguro, temos inclusive aqui a imagem da autópsia mostrando esse interesse científico, e a defesa da autonomia política, porque na Idade Média existia uma autoridade muito forte marcada aí com a religiosidade, né? Então a Igreja Católica dominando também o pensamento político e o poder político, exercendo o poder político. E o que os renascentistas vão defender é a autonomia, inclusive para o exercer a política. Então, política e religião colocada como matérias totalmente separadas, certo? Maquiavel viveu no contexto da formação dos estados modernos, mas a Itália continuava fragmentada em principados, com as próprias milícias que contribuíam na instabilidade política da região, onde um príncipe tentava tomar o território do outro. Então, ele viveu esse período de grandes instabilidades políticas. Defendia, nesse contexto, essa centralização do poder e a manutenção do poder. Então, esse é o contexto, pano de fundo da sua obra O Príncipe. Posteriormente, isso vai ter uma mudança, uma reviravolta, e ele vai defender um princípio republicano, tá? Caso você queira entender melhor o funcionamento, a formação dos estados modernos, você pode apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer aí na sua tela. Tem um vídeo bem interessante, faz um resumão da história das ideias, da história da política e da formação dos estados modernos. Então aqui a gente tem esse movimento, esse momento de passagem, né, do feudalismo para o estado moderno, que é caracterizado pela centralização do poder, a racionalização da gestão pública, então essa gestão não mais fundamentada num princípio teocrático, na vontade de Deus, a separação entre religiosidade e política. O que você pensa a respeito da intervenção religiosa sobre as decisões políticas? E aí, você acha que ainda hoje há muita intervenção da religiosidade no campo público, na esfera pública, nas discussões políticas, ou não, isso ficou no passado, já não tem mais essa interferência da religião sobre a política? É sobre isso a nossa segunda atividade. Então vamos fazer uma atividade pensando melhor esse tema. Faça uma pesquisa sobre os conceitos de fanatismo religioso e laicidade do Estado. Em seguida, em pequenos grupos, debata com seus colegas se, de fato, como defende a Constituição Federal de 1988, no Brasil há separação entre política e religião. Anote no caderno as suas conclusões a respeito desse tema. Eu vou deixar um tempinho para você anotar a atividade, aí pensando nas possibilidades de resposta, e a gente já retorna para continuar essa análise do Maquiavel.
E aí, pesquisou então o que significa fanatismo religioso, a relação desse conceito com a ideia de laicidade do Estado? Nosso Estado é laico, né? Nosso país é laico. O que isso significa? Isso consta inclusive na nossa Constituição de 88. E aí, será que no Brasil então não há interferência da religião sobre a política? O que vocês pensam sobre isso? Vamos aqui para a nossa sugestão de reflexão. Então, a partir desse tema, você pode pensar o seguinte: de acordo com a Constituição Federal de 1988, carinhosamente conhecida como Constituição Cidadã, no Brasil, todas as formas de culto e crenças religiosas devem ser igualmente respeitadas, pois consistem em direitos individuais, não devendo influenciar as decisões na esfera pública. Porém, devemos refletir se há, de fato, autonomia política em nosso país e se as questões de cunho religioso não influenciam as decisões políticas. Isso é uma questão em aberto, né? Então, será que de fato há essa autonomia política que os filósofos lá do Renascimento já defendiam? Ou isso ainda continua como um ideal a ser alcançado? No contexto de Maquiavel, se defendia essa autonomia do exercício político, da realização da política, justamente porque eles vinham de um contexto de Idade Média, onde a política acabava sendo dominada também pela religião, na figura aí da Igreja Católica. O pensamento político de Maquiavel é considerado realista. Suas posições filosóficas devem ser compreendidas dentro do contexto em que se inscreve, né? Então, Maquiavel tem diversas obras, as que mais se destacam são O Príncipe e os comentários sobre a primeira década de Tito Livio. Cada um deles com um objetivo diferente. Muitas vezes parecem até contraditórios, tá? Mas o que nós precisamos entender é que ele está refletindo sobre a política a partir de um contexto específico. Então vejam só, em 1513, quando ele escreve o Príncipe, o que nós temos como pano de fundo? A Itália estava fragmentada. O poder, de acordo com ele, deveria ser conquistado e mantido, para tanto, justifica-se o poder absoluto. Então aqui, nessa obra, ele vai defender essa centralização do poder, né? Esse poder absoluto nas mãos de um soberano, nas mãos de um príncipe, de um rei, que vai dar força ao Estado. Então, para romper com essa fragmentação, a instabilidade política, nesse contexto ele vai defender essa ideia de poder absoluto, certo? No entanto, lá nos comentários sobre a primeira década de Tito Livio, texto este de 1517, o contexto já tinha mudado um pouquinho, publicado póstumamente em 1531, o que acontece? A Itália já tem certa estabilidade política. Então, alcançada a estabilidade política, é possível e desejável a instalação do governo republicano. Então, ele vai propor o ideal republicano já nesse livro de 517, tá? Então, são teorias, ideias que acabam entrando até em contradição, mas nós devemos entender e ler esses textos pensando no pano de fundo, no contexto da obra de Maquiavel. Por isso que ele é realista, ele está pensando a sua própria realidade, tá? Quando Maquiavel defende a república, o que ele defende é essa ideia da coisa pública. República vem do latim res, res significa coisa pública. No contexto, um governo voltado para o bem comum e expressão da vontade do povo. A vontade popular deve ser respeitada. No caso lá do príncipe, o que deve acontecer é o fortalecimento do Estado a partir dessa centralização do poder nas mãos de um príncipe, nas mãos de um soberano. Em O Príncipe, Maquiavel defende que a política possui ética e lógica próprias. Para o filósofo, a finalidade da política é a manutenção do poder. Essa ideia é fundamental. Então, manter o poder é a finalidade que o governante deve ter em mente. O bom governante é aquele que consegue se manter no poder por mais tempo.
E ele fala isso nesse contexto, então, de Itália fragmentada e de crescentes disputas por território, disputas políticas, maior fragmentação. Isso, de acordo com ele, vai enfraquecendo o Estado. Para fortalecer, é necessário que o governante se mantenha no poder por mais tempo. Isso representa uma novidade em relação ao pensamento político grego, romano ou cristão, para os quais a justiça e o bem comum consistem na finalidade da política. Então, enquanto lá no Platão, por exemplo, o bom governante é aquele que é mais justo, a ideia da sofocracia, o bom governante é o rei filósofo, porque ele entende bem conceitos como justiça, desenvolvimento de virtudes. No Maquiavel, política e ética não tem nenhuma relação, tá? Então a finalidade da política não é exatamente o bem comum, não é o desenvolvimento da justiça, não. O governo pode até não ser justo, desde que mantenha a sua finalidade, que é a manutenção do poder, está tudo certo. Isso é representado aqui, vamos dar uma olhadinha, ó, nessa fala do Maquiavel. Vejam o que ele diz aqui, ó. Por isso, esse termo maquiavélico, tá? É necessário a um príncipe, para se manter, que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade. Então, de acordo com o Maquiavel, é bacana, é interessante que o político, o governante, seja amado. Legal se ele for amado, mas só o amor não basta. Às vezes é necessário que ele seja temido, porque quando temido, ele consegue essa manutenção do seu próprio poder, tá? Ser apenas bonzinho, ser apenas justo, às vezes não dá certo. Então, com um pé no chão, o Maquiavel afirma que é importante que ele saiba também ser temido. Para Maquiavel, o príncipe não deve se valer da moral cristã, pois isso pode significar a sua própria ruína. O príncipe precisa ter virtude. Essa ideia, esse conceito de virtude, bem importante dentro da sua teoria, ou seja, a coragem, força e a capacidade de entender o que é necessário fazer em cada contexto. Então, virtude seria essa virtude, não no sentido cristão, não no sentido da moralidade, mas a virtude de entender as ações necessárias dentro de cada contexto específico. Fazer uma leitura do contexto, dos desdobramentos da cidade para entender como deve agir e, inclusive, podendo ser mal se necessário. Segundo Maquiavel, ser virtuoso é saber aproveitar da fortuna, que ele define como oportunidade e boa sorte. Então, esses dois conceitos, virtude e fortuna, compõem a teoria de Nicolau Maquiavel, no sentido de que o bom governante, para atingir a sua finalidade, a manutenção do poder, deve saber enxergar as circunstâncias, saber agir dentro das circunstâncias e aproveitar também essa fortuna, a sorte dos acontecimentos, os desdobramentos dos acontecimentos do seu principado, né, da sua cidade, certo? Então vamos lá para a nossa revisão. Hoje entendemos conceitos bem interessantes, conhecemos Nicolau Maquiavel, analisamos também essa ideia de maquiavélico. Era Maquiavel maquiavélico, sim ou não, né? Pensamos sobre isso. Vamos aqui para a leitura da revisão. Então conhecemos o filósofo florentino Nicolau Maquiavel, entendemos que as referências pejorativas ao seu nome podem ser equivocadas. Maquiavel é partidário do realismo político. Suas considerações sobre política são inseridas no contexto histórico e político de sua época. Em O Príncipe, Maquiavel defende que a finalidade da política é a manutenção do poder. Então, essa ideia de que Maquiavel era maquiavélico, esse nome pejorativo, na verdade é uma leitura apressada, uma leitura até simplista do pensamento de Maquiavel, já que ele de fato defendia que o príncipe, o governante, às vezes precisa ser mau, mas isso dentro de um contexto específico, tendo em vista atingir essa finalidade que é a manutenção do poder. Bem interessante, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau!